Você já parou para pensar por que trabalha tanto e mesmo assim se sente vazio? Talvez o seu maior cansaço não venha do esforço, mas de estar no lugar errado. Você acorda cedo, corre o dia inteiro, entrega tudo, mas no fundo sente que está só sobrevivendo. Aí vem a pergunta: estamos trabalhando por dinheiro ou por propósito? Jacó trabalhou 14 anos por amor, e isso deu sentido ao esforço dele. E nós, estamos trabalhando por quê ou para quê? Quando a missão é maior que o salário, o peso se transforma em prazer. Mas quando falta propósito, até a menor tarefa se torna insuportável. Existe um segredo escondido em Gênesis 29 que pode mudar nossa relação com o trabalho, com a vida e com o nosso chamado. Jacó estava em jornada, fugindo de um passado complicado, e ele encontra Raquel. E algo desperta dentro dele. Não foi apenas atração, foi um propósito. Algo que fez sentido no espírito. E por esse amor, ele escolheu trabalhar 7 anos, sem atalhos, sem murmurar. Mas no fim, foi enganado. Recebeu Lia em vez de Raquel. Mesmo assim, Jacó não desistiu. Ele decidiu trabalhar mais 7 anos, com alegria, com visão, com fé, porque ele sabia o que queria. A Bíblia diz em Gênesis 29, 20, que os anos pareceram poucos pelo muito que ele a amava. Esse versículo carrega um princípio eterno. Quando existe propósito, o peso se transforma em prazer. Agora pensemos um pouco. Quantas pessoas hoje vivem o oposto de Jacó? Trabalham por obrigação, sobrevivem por salário, engolem a insatisfação diariamente, tudo porque se perderam do propósito. Fazem o que não gosta para agradar quem nem se importa, acumulando frustração e esgotamento. Mas Jacó nos ensina algo radical: trabalhar por amor, por missão, por uma promessa, por um propósito, muda tudo. Ele foi ferido pelo engano, sim, mas não perdeu a direção. E talvez você tenha sido enganado por promessas de carreira, por pressão familiar ou medo de mudar. Mas se o seu trabalho hoje não tem mais sentido, talvez seja a hora de se perguntar: estou trabalhando como Jacó ou apenas existindo como um escravo moderno? Porque quando você descobre o que realmente te move, até os anos mais difíceis se tornam leves. Vamos analisar alguns motivos por que muitos estão infelizes no trabalho. Um dos primeiros motivos é trabalhar só por dinheiro, e isso é escravidão emocional. Quando o trabalho passa a ser apenas uma troca de tempo por dinheiro, algo dentro da alma começa a morrer. Muitas pessoas acordam
todos os dias já cansadas, não pelo esforço físico, mas pelo peso emocional de viver fora do propósito. O dinheiro que deveria ser consequência virou a motivação principal. E quando isso acontece, o trabalho deixa de ser uma expressão de identidade e se transforma em uma prisão invisível. Pessoas trocam saúde, família, fé, paz interior por um salário que nunca parece suficiente. Vivem contando as horas para o fim do expediente, vivem contando os dias para o final de semana, como se a vida estivesse sempre em pausa. Jacó nos mostra um contraste poderoso. Ele negociou, ou seja, ele não negociou o amor por salário. Ele não colocou preço na promessa. Ele trocou o suor por sentido. O esforço fazia sentido porque estava conectado ao propósito, aquilo que ele amava e acreditava. Hoje muitos trabalham apenas para pagar contas, manter aparências e sobreviver a mais um mês. Isso gera frustração, ansiedade e um vazio difícil de explicar. Talvez o problema não seja o trabalho em si, mas o motivo pelo qual trabalhamos. E exatamente isso que precisamos encarar com honestidade, porque essa desconexão entre trabalho e propósito explica por que tanta gente se sente perdida, mesmo estando ocupada o tempo todo. Então, quando trabalhamos só por dinheiro, nos tornamos escravos do trabalho, do dinheiro, das nossas emoções. E aí vem o segundo motivo. Quando não há propósito, tudo pesa. Talvez você até tenha um bom salário, uma carteira assinada, tenha benefícios, estabilidade, mas acorda todos os dias com aquela sensação de sufoco, como se estivesse vivendo uma vida que não é sua. Você já sentiu isso? Um vazio que nem o dinheiro consegue preencher. Isso acontece porque quando não há propósito, tudo pesa. O problema não é o trabalho em si, é estar no lugar errado, fazendo algo que não conecta com a nossa essência, com o nosso chamado, com a missão que Deus colocou dentro de cada um de nós. E quando existe esse desalinhamento, até tarefas simples parecem pesadas. Rotinas viram tormento e os dias passam como se fosse apenas sobrevivência. Pessoas vivem cansadas não porque trabalham demais, mas porque estão desconectadas do porquê trabalham. Estão perdidas no automático, empilhando compromissos sem direção, vivendo para agradar os outros ou para não decepcionar expectativas que nem são suas. E tudo isso gera frustração, gera ansiedade, tristeza. A mente fica esgotada, o corpo começa a adoecer e o espírito se cala. O que era para ser expressão do propósito vira prisão disfarçada de rotina. Mas a história de Jacó mostra o oposto. Ele também trabalhou duro, também enfrentou obstáculos, enganos, mas o propósito que o movia fazia o tempo parecer leve.
Isso prova que o peso do trabalho não está na tarefa em si, mas no significado que ele carrega. E se hoje tudo parece pesado, talvez o problema não seja o que você faz, mas por que você faz. O terceiro motivo é a crise da identidade profissional e espiritual. Quando a identidade não está clara, qualquer caminho parece aceitável, mesmo que ele nos afaste de Deus ou do que Deus realmente preparou para nós. E é por isso que tanta gente está infeliz no trabalho, porque perdeu a consciência de quem é. Vive tentando se encaixar em funções, cargos e rótulos que não têm nada a ver com o propósito que carrega na alma. Quando você não sabe quem é, acaba aceitando qualquer fardo, qualquer direção, qualquer proposta, mesmo que ela custe sua paz. Jacó não era perfeito, mas ele tinha clareza, ele sabia o que queria. Raquel não era apenas uma mulher bonita, ela representava algo maior, representava o futuro, promessa, aliança, continuidade da bênção. Por isso ele suportou o processo, por isso ele trabalhou 14 anos sem reclamar. Havia uma missão ali, e quando trabalhamos com uma missão, nos sentimos leves, mesmo em meio à luta. Agora, quando o trabalho é movido por aparência, por ego ou medo de não ser aceito, tudo se torna opressor. A alma grita em silêncio. Você começa a viver para os outros, buscando validação, fazendo o que esperam de você e não o que você nasceu para fazer. Isso é destrutivo. A crise profissional de muitos hoje é, na verdade, uma crise de identidade. Estão tentando encontrar sentido fora, quando o que precisam de verdade está dentro. O chamado não começa no cargo, começa no coração. E quando a gente se reconecta com o que realmente somos, ou com quem realmente somos, deixamos de carregar pesos que não são nossos. Nos cobramos, muitas vezes, resultados que não nos pertencem e nos culpamos por uma insatisfação que só será curada se a gente voltar à origem. Talvez agora você esteja se perguntando, mas como saber se estou mesmo no trabalho errado? A resposta nem sempre está no quanto você ganha ou no cargo que você ocupa, mas o que você sente quando deita a cabeça no travesseiro. Um dos primeiros sinais de que você está fora do propósito é o vazio constante, aquele sentimento de que algo está faltando, mesmo que o salário esteja bom, mesmo que tudo pareça certo do lado de fora. A falta de entusiasmo é outro alerta. Você pode até estar tendo sucesso, segundo o padrão do mundo, mas se você acorda todos os dias com um peso na alma, é porque algo não está alinhado. E o mais importante, há um desalinhamento entre o que você faz e o que Deus colocou dentro de você. Seu espírito sente, sua essência sente. E quando você ignora isso, o que era para ser uma bênção se torna uma prisão. Porque se o seu trabalho
sufoca a sua essência, ele não foi feito para você. E é nesse ponto que quero te convidar a refletir comigo. Para e pensa. O que você faria até de graça para se sentir vivo, para se sentir útil, conectado ao céu? O que você faria? Em que tipo de atividade você sente que abençoa outras pessoas, que inspira, que transforma? E o mais profundo, o que Deus já colocou dentro de você, mas que você tem negligenciado por medo, por comodismo ou por achar que não é capaz? Essas perguntas podem parecer simples, mas carregam o poder de mudar destinos. Porque a resposta para a sua insatisfação profissional pode não estar em uma nova oportunidade lá fora, mas em um reencontro com o seu propósito que está dentro de você. Jacó não ficou parado esperando as promessas se cumprirem. Ele agiu. Trabalhou 14 anos com clareza, com amor e com visão do futuro. E é isso que falta para muitos hoje: direção. O que estamos construindo com o nosso esforço diário? Estamos edificando algo alinhado ao nosso propósito ou apenas gastando energia para sobreviver? Trabalhar com amor é um ato de fé. É acreditar que nossa missão tem valor, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Quando se trabalha com propósito, o tempo deixa de ser sacrifício e se transforma em alegria. Nós não fomos criados para viver à base de boletos, sobrevivendo em rotinas que nos adoecem. Fomos chamados para transformar realidades com o dom que Deus nos deu. Existe uma diferença entre trabalhar por salário e trabalhar por uma missão. E essa é a diferença que vai determinar se os próximos anos da nossa vida serão de esgotamento ou de plenitude. Agora responda a você mesmo com sinceridade. Você está vivendo como Jacó? Ou está apenas ocupado demais para perceber que perdeu o propósito? Se esse vídeo falou com você, deixa aqui nos comentários. Eu quero viver o meu propósito. Porque escrever isso é mais que uma frase, é um posicionamento. Se você conhece alguém que está cansado, esgotado, vivendo no automático e trabalhando sem sentido, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes uma palavra é tudo o que ela precisa para despertar. E se você sente que esse tipo de conteúdo te fortalece, te inspira e te ajuda a alinhar a sua fé, o seu propósito e seu trabalho, aproveita para acompanhar de perto tudo que a gente posta aqui. Tem muito mais vindo por aí. Ative o sininho para não perder nenhuma nova mensagem. Deixa o like para mostrar que esse tema faz diferença na sua vida e se inscreva no canal. Essa jornada de transformação está só começando. Vamos juntos viver uma vida com propósito, com fé, com direção. No próximo vídeo, a gente avança para Gênesis 30, um capítulo que revela o que acontece depois que você decide trabalhar com propósito. Jacó já está alinhado com sua missão, mas agora enfrenta a comparação, pressa, ansiedade e o desejo de prosperar no tempo certo. É aqui que aprendemos sobre prosperidade com propósito, riqueza com sabedoria e liberdade verdadeira, sem perder a essência no meio da jornada.
Vamos ver princípios práticos e alguns passos claros para descobrir o nosso chamado. Sair do modo sobrevivência e nunca mais trabalhar por obrigação, mas sim por propósito, por missão. Gênesis 30 traz revelações que quase ninguém aplica. E elas podem mudar completamente nossa vida profissional e espiritual. Não perca. Te espero no próximo vídeo.